Let's go, guys, to start our English class. Quero deixar aqui um recado antes de começar a explicação da aula de hoje, que não é permitido o compartilhamento desse vídeo, certo? O conteúdo desse vídeo pertence, né, ao Colégio Castro Barreto. Por isso não é permitido o compartilhamento do conteúdo deste vídeo, nem das informações que eu estou passando aqui, nem da minha imagem, ok? Let's go, guys, to keep on with our English class. Esta aula é sobre o capítulo 8 do livro. Chegamos ao Chapter 8, Simple Present and Present Continuous, que também pode ser chamado de Present Progressive. Vamos então estudar as regras, conceito e uso. Simple Present expressa ações que se repetem. O que seriam essas ações que se repetem? São ações do nosso cotidiano, certo? Do nosso dia a dia, como ir à escola, ações que costumamos fazer com a nossa família, como viajar. Então, coloquei aqui para vocês um exemplo. I travel to Canada every year. Ou seja, eu viajo para o Canadá todo ano. Todo ano eu viajo para lá. Ou seja, é algo que eu faço com frequência, é algo que já se tornou uma rotina para mim. E, ao contrário, o present continuous, aqui tá trocada a palavra, mas é present continuous, expressa, né, ações que estão acontecendo, ou seja, são ações que ocorrem no momento da fala. Ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou descrevendo a ação. Exemplo: We are studying English now. Nós estamos estudando inglês agora. We are talking now. Nós estamos conversando agora. Ou seja, eu estou descrevendo algo que está acontecendo simultaneamente ao momento da fala. Coloquei aqui o exemplo também com o verbo travel, que é o verbo viajar. I'm traveling now. Eu estou viajando agora. Temos aqui a estrutura, né? Primeiro vamos verificar a estrutura de uso do Simple Present. Nós temos aqui o subject, que é o pronome I, travel, que é o main verb, né, que é o verbo principal, e depois o complemento. Então, você sempre vai ter o subject, que é o sujeito, e o main verb, que é o verbo principal. Em seguida, nós temos a mesma situação com o present continuous. Porém, além do sujeito, nós temos o verbo auxiliar, que é o verbo to be, mais o ing. Ok? Então, nós temos aqui subject, verb to be, main verb e em seguida o ing. A estrutura, né, de verbo auxiliar, sujeito e verbo principal se apresenta quando você tem que utilizar, né, esse tempo verbal na interrogativa. Ou seja, quando você fizer uma pergunta, primeiro vai vir o verbo auxiliar, depois o sujeito e depois o verbo principal. Are you traveling now? Né? Você está viajando agora? Isso sem esquecer, é claro, que tem o ponto de interrogação no final. Simple present também na interrogativa. Do you travel to Canada every year? E se for na terceira pessoa, que é com os pronomes he, she e it, né? Você vai usar does ao invés de do. Então, do you travel to Canada every year? Does he travel every year? Você tem aqui o verbo auxiliar do simple present, que é do or does. Em seguida, você tem, né, novamente essa questão de subject e verbo auxiliar, mas agora na negativa, né? Você vai usar o not quando for no present continuous. Então vai ficar I am not traveling to Portugal now. Ok, guys? Então eu fiz aqui um resumo desses dois tempos verbais. Eu vou falar agora um pouquinho de verbos que só são utilizados no
simple present, por um motivo muito específico. Let's go! So, guys, simple present and present progressive, certo? Então, nesse tempo verbal, né? Deixa eu aumentar bem a tela. Então, nós temos aqui, né, um resumo daquilo que eu já expliquei com os slides para vocês, né? Mas nós temos também essa questão de verbos regulares e irregulares. Verbos regulares são aqueles verbos que não têm uma mudança na aparência. E os irregulares, quando são flexionados, né, quando são conjugados, eles têm alguma mudança. Então, em todos os verbos regulares ou irregulares, esse tempo é usado para expressar um hábito, uma verdade, uma habilidade ou um futuro próximo. Carol never keeps her books on open in class. Water boils at 100 Celsius. Ou seja, você tem aí situações do cotidiano e verdade, né? A água, ela ferve a 100 graus Celsius. Você tem aí, Carol nunca, né, keeps her books, nunca mantém, né, os livros dela, o quê? Open, abertos na aula. Certo? Então, são situações características específicas do simple present. E você tem o present continuous, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Agora, vamos às exceções, né? Deve-se retirar o dos verbos terminados com essa letra. Por exemplo, toda vez que você tiver um verbo terminado com a letra E, você corta essa letra e acrescenta ing, quando você for utilizar o present continuous. E quando o verbo for monossilábico, né, e terminar em consoante, vogal, consoante, consonant, vowel, consonant, você dobra a última letra, a letra M, e acrescenta ing. Há verbos que não são usados nos tempos verbais contínuos, foi o que eu expliquei. Tem verbos que eles são chamados de sense verbs. O que são esses sense verbs? São verbos que expressam sentimentos, emoções, pensamentos. Então, por isso, eles são utilizados apenas no simple present. E aqui na página tem alguns desses verbos, como agree, believe, forget, know, hope, hate, forgive, ok? E é isso, gente. Também tem os verbos que funcionam como verbos de ligação, né? Como o verbo to be, não ele como auxiliar, ele como verbo de ligação, tem uma diferença. O verbo de ligação ele sempre vai estar seguido de quê? De um elemento que traz uma característica ou qualidade ao sujeito. Então, se você tiver o verbo to be e em seguida você tiver um adjetivo, vai se enquadrar nesse caso, tá? E temos aqui os exemplos. I feel tired, né? Você não vai falar I'm feeling, não é que não possa, mas na língua inglesa normalmente eles são usados dessa maneira. Espero que vocês tenham entendido esse capítulo maravilhoso, que é bem simples. E é isso, guys. Não esqueçam de assistir os vídeos, as videoaulas e resoluções lá na plataforma.